Olá, alunos do curso de Cálculo 1. Vamos continuar nossos estudos? Hoje eu vou mostrar para vocês um conceito muito interessante, o conceito de derivadas. É um conceito riquíssimo em aplicações. Nós vamos gastar uma boa parte do nosso curso explorando esse conceito. É um conceito rico em consequências, dá uma visão, muda a visão que a gente tem da matemática. É um dos conceitos pilares do cálculo, é o conceito de derivada e o conceito de integral. E a matemática mudou desde que apareceu esse conceito e vocês vão ver ao longo do curso todo quantas aplicações isso tem, tanto em matemática quanto em ciências aplicadas. Hoje vai ser o primeiro dia, o primeiro contato formal com esse conceito de derivada e vai ser muito interessante, mesmo numa primeira aula já vou conseguir fazer coisas legais para vocês verem. Bom, então vamos lá. Imagina uma grandeza qualquer. Em matemática eu vou pensar numa função, y igual a f de x. Mas você pode pensar, eu vou dar o meu primeiro exemplo, vai ser da física, vai ser posição de uma partícula, velocidade, preço de uma commodity, população de uma espécie animal, a grandeza que você quiser. A gente define variação média dessa grandeza num intervalo de tempo, num intervalo espacial. A variação média dessa grandeza, quando a gente pensa na variação da variável independente, muitas vezes é o tempo, mas pode ser espaço, pode ser outras coisas. A variação média é a variação do valor da grandeza pela variação do tempo, do espaço em que você está usando, da variável independente. Isso chama-se variação média. Muito conhecido da física, velocidade média. Velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação no tempo. O conceito de derivada está ligado não à variação média, mas à variação instantânea. O que é variação instantânea, ou o que nós chamamos de taxa de variação? É um limite. É o limite desta variação média quando o tamanho do intervalo no domínio, na variável independente, tende a zero. Então, se você escrever como ΔF, ΔX, a variação da grandeza f pela variável independente, é o limite para ΔX tendendo a zero. Ou, se você pensar nessa formulação como f de x1 menos f de x2 sobre x1 menos x2, é esse limite quando x1 tende a x2. Esse é muito comum na física. O que é velocidade instantânea? Você pega a velocidade média e vai encurtando o intervalo de tempo que você usa na avaliação da velocidade, e aí deixa de ser velocidade média naquele intervalo de tempo e passa a ser a velocidade instantânea naquele instante. Então, esse vai ser o meu primeiro exemplo. O que é a velocidade, dada a posição de uma partícula? Como que os físicos definem velocidade num determinado instante t0? É o limite quando o t tende para t0, quer dizer, quando o intervalo de tempo tende a zero, da variação da posição pela variação do tempo. Isso que é velocidade instantânea, que é exatamente disso que nós estamos falando. De uma forma análoga, a aceleração é o limite da variação da velocidade pelo tempo. Você tem aceleração média e aceleração instantânea. A aceleração no instante é o limite para t tendendo a t0 da variação da velocidade pelo tempo. Só para dar um exemplo que fica fora dos exemplos que vocês usualmente estudaram no ensino médio. No ensino médio vocês estudaram o movimento uniforme e uniformemente variado. Olha essa daqui, imagine que a posição seja t3 mais 5t. Aí é uma função de grau 3. A função de grau 3 não é mais movimento uniforme nem uniformemente variado. Mas ainda assim eu consigo calcular a velocidade instantânea e a aceleração instantânea. Como é que eu calculo a velocidade instantânea? A velocidade num instante t0, observe que o t0 ele está fixo, ele é um valor fixado, mas ele pode ser um valor qualquer. Eu não estou supondo que o t0 é 3, nem que o t0 é 5. Muitas vezes em matemática aparecem essas variáveis que num determinado contexto elas agem de forma ambígua. Elas têm uma característica de constante e uma característica de variável. Pensa um pouquinho nesse t0. De um lado, ele é variável no sentido que ele pode ter qualquer valor. Eu não posso assumir que o t0 é 1, não posso assumir que o t0 é 3, não posso assumir que o t0 é pequeno, que ele é positivo ou que ele é negativo. Não posso assumir nada porque ele é genérico. Nesse sentido, ele parece uma variável. Mas, na análise que eu vou fazer em seguida, ele não vai variar. Ele vai ficar fixo. Eu vou ter um limite para t tendendo a. Quem estará variando é a variável t, a incógnita t, não a incógnita t0.
Então esse t0 ele joga um jogo duplo. Às vezes ele parece que o trata como uma constante, às vezes como uma variável. A velocidade no instante t0 é a posição no instante t, t ao cubo mais 5t, menos a posição no instante t0, e aqui o t0 está fixado, t0 ao cubo menos 5t0, t menos t0. Com as nossas técnicas de limite, eu sei calcular isso. Aliás, na verdade, nós só estudamos as técnicas de limite para poder calcular essas derivadas. O limite ele é um fundamento para o estudo de derivadas. A grande importância dos limites está em fornecer uma técnica que nos permite calcular derivadas. Aí manipulações algébricas. t3 menos t0 ao cubo, 5t menos 5t0, aqui eu vou colocar o 5 em evidência, o t ao cubo menos t0 ao cubo eu vou fatorar como diferença de cubos. Então está aqui a diferença de cubos, t menos t0, t2 mais tt0 mais t0 quadrado, o 5 em evidência, 5t menos t0 e o t menos t0 embaixo. Manipulações algébricas que nós fizemos várias vezes com os limites. Agora eu cancelo t menos t0, some t menos t0 uma vez, some no denominador e some ali no canto direito. Aqui sobra uma constante 5, e aqui interessante, t2, tt0, t0 quadrado. Lembra que eu acabei de comentar? Quem varia é o t. t0 fica parado e o t tende para t0. Então esse t ao quadrado, quando o t tende para t0, isso tende a t0 ao quadrado. Esse t vezes t0 com t tendendo a t0 também vai valer t0 ao quadrado, porque vai ficar t0, t0. E aqui eu já tenho t0 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter 3 vezes t0 ao quadrado no limite. Depois que cancelou o t menos t0, o limite vai dar 3 vezes t0 ao quadrado mais a constante 5. E isso é o valor da velocidade no instante t0. Observe, não é um movimento uniformemente variado. A gente tem um ganho enorme, dado qualquer equação horária, qualquer fórmula para a posição de uma partícula, com esse cálculo de limite, calculando aquela variação instantânea, eu calculo a velocidade em qualquer ponto. De um modo análogo, vou deixar essa continha para vocês fazerem. Nesse exemplo, você calcularia a aceleração e concluiria que a aceleração é 6 vezes t em qualquer instante t. E eu fiz a continha com o t0, agora eu estou usando a variável t porque para facilitar a notação. Como aquilo vale para um t0 qualquer, então não preciso ficar indicando o t0. Depois que eu terminei a conta com o t0, t e t0, fiz o limite, agora eu deixo eu uso como nova variável a variável t, já que aquele t0 podia ser qualquer, então a minha velocidade num ponto qualquer é 3 vezes o quadrado mais 5 e a aceleração é 6t. Isso é uma continha que vocês podem fazer. Isso me leva a uma definição formal de derivada. Então eu tenho uma função definida no intervalo AB a valores reais, pego um ponto no interior do intervalo, eu digo que a f é derivável em c. Se existir e for finito, faço questão de ser finito aqui, o limite f de x menos f de c, x menos c, quando x tende a c. Olha com carinho para esse limite que está aqui. É exatamente aquele limite que eu acabei de fazer no exemplo daquele movimento com a equação de grau 3. Isso que se chama derivada. Uma função é derivável se este limite existe e é finito. Aí ela é derivável no ponto para o qual o x está tendendo. X tendendo a c, então ela é derivável em c. Uma função derivável, se eu falar que ela é derivável ponto, não ficar explicitando o c, eu estou querendo dizer que ela é derivável em todos os pontos do domínio. Então se eu falar simplesmente que a função é derivável, quer dizer que ela é derivável em todos os pontos. Duas notações muito clássicas, que são as mais usadas, indica-se a derivada por f' ou por df dx. Então, para indicar esse limite da razão incremental com x tendendo a c, que dá o valor da derivada, duas notações, df dx no ponto c ou f' no ponto c. O f' é uma notação mais leve e o df dx é um pouco mais carregada, mas os livros, os autores alternam entre as duas. Tem uma terceira que é muito menos usada, que é colocar um ponto em cima do símbolo da função. Seria f com um pontinho em cima. Isso também é usado para indicar a derivação. Tá? Vamos continuar. Antes de fazer mais contas,
derivada é taxa de variação. Se a tua função medir posição, a derivada mede velocidade. Se a tua função medir velocidade, a derivada mede aceleração. Se você tiver com a função aceleração, a derivada mede a aceleração da aceleração. E isso é muito bonito, porque você não estava no ensino médio, a gente não faz isso. Mas aqui com o cálculo você está enxergando que a derivada da aceleração é a aceleração da aceleração. Se a função mede preços, a derivada é inflação. Se a função mede população, a derivada é taxa de crescimento. Isso mostra o escopo amplo em que derivadas pode ser usado, as aplicações que esse conceito tem. Mais um exemplo numérico para vocês. Vou mostrar agora, sem falar em linguagem de física, né, um contexto bem mais matematizado. A função 3x² é derivável em todos os pontos. Para qualquer ponto, ela é derivável. Então, eu vou fazer a conta num ponto genérico. Pegar C. Esse C tem aquela propriedade, ele é genérico, então ele pode ser qualquer, só que ele vai ficar fixo no meio da conta. Depois eu vou trocar C por x na hora de dar a resposta. Derivada em C é o limite da função num certo x, 3x², menos o valor da função no C, f de C, 3c², sobre x menos C. Necessidade de fatorar aqui. Agora eu vou usar uma fatoração, que eu não sei se é tão clara na memória de vocês, que é a fatoração de um x² menos c². A gente lembra com bastante facilidade de x2 menos y2, diferença de quadrados, e de cubos. De quarta, a fatoração funciona do mesmo jeito. 3 eu pus em evidência, o x² menos c² fica x menos c, e daí fica x3, x2c, xc2 e c3. São 4 termos, todo expoente no x, depois vai diminuindo um expoente do x passando para o c, até ficar com todo expoente no c. O sinal de menos está aqui na frente, todos são mais, e os coeficientes são todos iguais a 1. Essa é a fatoração de uma coisa genérica, x elevado a uma potência, podia ser 4, 5, 6, e o c elevado à mesma potência. O c, x menos c cancela, sobra esse 3, que está aqui na frente. Essa expressão, quando o x tende a c, isso vai ficar c ao cubo, isso vai para c, c ao quadrado, c ao cubo, isso vai ficar c ao quadrado, c ao cubo, e c ao cubo. Eu vou ter 4 vezes c ao cubo. Então eu vou ter 3 vezes 4c ao cubo, quer dizer que a derivada num ponto genérico c é 12c ao cubo. Aliás, nós vamos ver nas próximas aulas que essa é uma regra geral. Se eu tiver aqui qualquer potência, x², para calcular a derivada eu abaixo esse expoente e diminuo uma unidade aqui. Se fosse x⁵, a derivada seria 5x². Tem um 3 multiplicando, então ficou 12c3. E depois de feita essa conta, não é usual usar a variável c. A variável padrão da matemática é x. Então a gente responde que a derivada da função, a f', é uma função da variável x, e que em cada x ela vale 12x3. Tá ok? Mais alguns exemplos numéricos. A função raiz cúbica de x não tem derivada em x igual a 0. Não é toda função que tem derivada. Para que uma função tenha derivada num ponto, aquele limite, razão incremental, tem que existir o limite e ser finito. Nesse caso, nós vamos ver que o limite é infinito, então não é derivável. Quando você faz aquela razão incremental, a f de x é raiz cúbica de x. No x igual a 0, meu c é 0, raiz cúbica de 0 é 0. E x menos c, x menos 0. Então o 0 desaparece, raiz cúbica de x sobre x, você cancela essa raiz e fica 1 sobre raiz cúbica de x². No denominador. Você pode fazer fazendo x elevado a 1/3 sobre x, daí fica x elevado a 1/3 menos 1, menos 2/3, que está aqui. Quando x tende a 0, o denominador tende a 0. E ele é sempre positivo, porque o x ao quadrado está positivo, a raiz cúbica é sempre positiva e o x está tendendo a 0. Então isso aqui fica sempre muito pequeno e positivo. 1 sobre, quando o x tende a 0, tende a infinito.
Não estou dizendo que sempre, quando o de baixo tende a zero, o limite é infinito. Nesse caso porque ele nunca se anula. Quando x está tendendo a zero, x é diferente de zero, não há indeterminação, não há anulamento. E ele é sempre positivo por causa do x². Então, esse limite é infinito e a função não é derivável em c igual a zero. Nós vamos, nas próximas aulas, falar muito em regras de derivação e aí nós vamos aprender que nos outros valores do domínio, para os outros valores de x, a raiz cúbica de x é derivável. Ela só não é derivável no x igual a zero. E aí essa fórmula dá o valor da derivada, isso nós vamos aprender nas próximas aulas. A derivada num ponto qualquer é 1 sobre 3 raiz cúbica de x2. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Toda função contínua é derivável. É uma demonstração algébrica simples, que eu vou mostrar. Como é que é mesmo que uma função contínua? Se o limite para x tendendo a c de f de x for igual a f de c. Se existe o limite, se existe a função e coincide. Isso é a mesma coisa que mostrar que o limite dessa diferença, f de x menos f de c, é zero. E para as funções deriváveis, isso é verdade, porque você pega essa diferença f de x menos f de c, divide por x menos c e multiplica por x menos c. Como ela é derivável, esse limite existe e é finito, é igual a f' de c. Esse limite é zero, zero. F' de c vezes zero dá zero. Quer dizer que essa diferença tende a zero, ou seja, esse pedaço tende àquele. Então toda função derivável é contínua. Pergunta natural é se toda função contínua é derivável. Se vale aquilo que em matemática a gente chama de recíproca. Eu provei derivável implica contínua. Vale a volta? Contínua implica derivável? E a resposta é não. Está aqui um exemplo, a função módulo de x. Lembra da função módulo? Nas aulas de gráficos, nós recordamos a função módulo. A função módulo tem aquele gráfico no formato de um V. Ela não é derivável na origem. Ela é contínua em todos os pontos, mas não é derivável na origem. Nós tivemos o limite para x tendendo a zero de módulo de x menos zero sobre x menos zero. Fica módulo de x sobre x. E aí observa os limites laterais. Quando x é positivo, o módulo de x é x, isso vale 1. Quando x é negativo, isso é menos x, isso vale 0, é menos 1. Então, o limite lateral x0+, quer dizer, x tende a zero por valores maiores, o limite lateral é 1. 0 menos, x tende a zero por valores menores, fica menos 1. Como os limites laterais são diferentes, não existe o limite para x tendendo a zero e a função módulo não é derivável no ponto zero. A derivada tem um significado geométrico. Um significado geométrico importante, nós vamos explorar muito nas próximas aulas. Eu vou só dar uma adiantadinha nisso na aula de hoje. O significado geométrico é o seguinte: a derivada no ponto x0 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto de coordenadas x0 e f de x0. Então, isso nós vamos explorar muito na próxima aula, vai ser o tema central da próxima aula. Hoje eu só vou dar uma pontuada nisso, tá? Daqui a pouquinho eu mostro isso na lousa para vocês. Depois que eu tiver mostrado por que o coeficiente angular da reta tangente é a derivada, isso vai ficar uma coisa muito fácil de calcular retas tangentes. Lembra da equação de reta tangente? Y menos y0, x menos x0 igual a derivada? Como isso a gente consegue calcular via derivada, vai ficar muito fácil fazer contas com reta tangente. Tá? Mas isso é uma coisa que eu vou voltar na próxima aula e explorar com bastante cuidado. Agora eu vou mostrar para vocês na lousa por que o coeficiente angular da reta tangente é a derivada. E a gente faz essas contas todas na próxima aula. Tá ok? Então vamos lá para a lousa. Então agora eu vou mostrar para vocês o significado geométrico da derivada de uma função num ponto. Nos exercícios anteriores eu fiz um contexto de uma situação de física e de funções abstratas em matemática. Agora eu vou mostrar o significado geométrico como coeficiente angular de reta tangente. Essa interpretação geométrica ela vai ser muito importante nas próximas aulas, ela tem muitas consequências para várias das aplicações que nós vamos fazer de cálculo.
É uma coisa que você sempre vai ter que ter em mente esse significado geométrico. Então vamos olhar com carinho. Olha que temos aqui uma função, eu destaquei 2 pontos, x1 e a sua imagem f de x1, x2 e a imagem f de x2. Lembra do conceito de variação média? Variação média é o ΔF sobre ΔX, f de x2 menos f de x1, x2 menos x1. E a derivada, f' de x1, fazer a derivada no ponto x1, primeiro ponto à esquerda aqui do intervalo. A derivada em x1 é o limite quando x2 tende a x1 da razão incremental da variação média. F de x2 menos f de x1, x2 menos x1. x1 está fixo e o x2 tendendo para o x1. Vamos interpretar esses 2 conceitos no gráfico da função. Olha que coisa bonita geometricamente. A variação média, f de x2 menos f de x1, x2 menos x1, pode ser enxergada nesse gráfico se você olhar este triângulo e você olhar que o ΔF é esse cateto e que o ΔX é esse cateto. Então eu estou fazendo cateto vertical sobre cateto horizontal. Significado geométrico disso. Pensa na reta secante ao gráfico, que passa pelos 2 pontos que eu havia desenhado. Olha para esse triângulo. Nesse triângulo, isso é cateto oposto, isso é cateto adjacente a este ângulo. Tangente, cateto oposto sobre adjacente é tangente. Então, a variação média é a tangente deste ângulo, dentro desse triângulo formado pela reta secante, pelos 2 pontos. O que é a derivada? A derivada é o limite quando o x2 tende para x1. Ora, quando esse x2 tende para x1, esse ponto x2f de x2 vai andar sobre a curva, que é o gráfico, e vai tender para o ponto x1f de x1. Quando isso ocorrer, quando esse ponto de cima, esse vai ficar fixo da esquerda ou da direita, quando ele tender para o da esquerda, a reta secante vai tender para a reta tangente. E isso, que é o coeficiente angular da reta secante, quando eu fizer o limite, vai tender para o coeficiente angular da reta tangente. Então isso significa que a derivada da função no ponto x1 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Ao invés de reta secante, agora eu pego a reta tangente ao gráfico e a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Eu vou voltar a isso na próxima aula, nós vamos explorar isso longamente. Significado geométrico da derivada, coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Tá? Na próxima aula vamos explorar isso.